Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano, Memórias Literárias, parte 3. A situação de produção. Memórias podem ser escritas e conhecidas por outras pessoas, não apenas por quem as viveu. É exatamente isso que sua turma será estimulada a fazer: aproximar-se de antigos moradores da comunidade, ouvir os relatos de lembranças deles e delas e escrevê-los para que sejam lidos por muitos. Então, é importante ressaltar que as memórias marcantes devem ser repassadas, recontadas, relidas por outras pessoas e não apenas fechadas em quem as viveu. Ao aproximar-se de moradores antigos da comunidade, é possível que se aprenda bastantes coisas com o passado vivido por esses moradores. As suas memórias são importantes para a história do bairro. O registro dos relatos. No momento de registrar os relatos, podem optar por se colocar no lugar do entrevistado, o que significa escrever o texto em primeira pessoa. Podem apresentar o entrevistado ou a entrevistada, que passa então a narrar os acontecimentos. Neste caso, a narrativa também é em primeira pessoa, mas precisa ficar bem claro quem está falando no texto. Primeiro aparece o narrador observador e depois o narrador personagem. Ou ainda podem reportar-se a narrativa do entrevistado ou entrevistada, o que significa escrever o texto em terceira pessoa. Então, para registrar os relatos que vocês vão colher dos moradores antigos, vocês podem optar por essas três opções: narrar em primeira pessoa, isto é, colocar-se no lugar do entrevistado. Podem mesclar entre narrar como observador e apresentar o narrador personagem, mas precisa marcar bem qual a diferença entre as duas falas, para que o leitor não confunda quem está falando o quê. E nesse caso também em primeira pessoa, só que com dois narradores: o narrador observador, que é assumido pelo entrevistador, e o narrador personagem, que é a fala do entrevistado. Ou, como terceira opção, podem contar a narrativa do entrevistado ou entrevistada, ou seja, utilizar-se da terceira pessoa para dizer tudo aquilo que ele ou ela relatou no momento da entrevista, o que seria um exercício de recontar aquilo que foi ouvido. Vamos entender melhor como seria a escrita dessas três opções de relatar as memórias contadas pelos moradores. Eu peguei um exemplo do meu bairro para dimensionar para vocês como ficaria nas três opções dadas. Vamos lá. Primeira opção: se colocar no lugar do entrevistado. O exemplo, abre aspas, em 1995, aconteceu um fato marcante aqui no bairro do Pedregal. Um trem virou e causou o espanto de vários moradores. Reticências e fecha aspas. Porque o exemplo 1 é se colocar no lugar do entrevistado? Porque foi usado em primeira pessoa, ou seja, a fala do relator foi trazida de forma fidedigna, ou seja, exatamente como ele contou. Por isso usou-se as aspas para marcar que essa fala não é do narrador, é daquele que está contando a história. Então, primeira opção, se colocar no lugar do entrevistado. A segunda opção é apresentar o entrevistado ou a entrevistada. Então, aí é aquela opção de mesclar o narrador observador e o narrador personagem. Vamos ao exemplo. Maria conta que, em 1995, aconteceu um acidente no Pedregal. Abre aspas. Um trem virou e todos ficamos muito assustados. Reticências, fecha aspas. Então aqui a gente vê no início o narrador observador, assumido pelo entrevistador, ou seja, Maria conta que. E a segunda parte, a partir das aspas, a fala fidedigna do narrador personagem, que é: um trem virou e todos ficamos muito assustados. Reticências, fecha aspas. Então deu para entender quem está falando o quê. A marcação da pontuação é extremamente importante
para separar quem é narrador-observador, quem é narrador-personagem. Por fim, temos a terceira opção, que é reportar-se a narrativa do entrevistado ou entrevistada. Vejamos. Exemplo. Maria relata que no ano de 1995, um trem que passava perto da sua casa virou e todos ficaram espantados. Quando os bombeiros chegaram, os que moravam perto da linha do trem tiveram que deixar suas casas com um botijão de gás para não causar um incêndio nas reticências. Então, é pego a fala da personagem e é recontada utilizando-se das flexões de terceira pessoa para marcar que não é você que está falando isso, é a fala do outro. Então os verbos estão relata, passava, ficaram, chegaram, moravam, tiveram. Todos esses verbos marcados em terceira pessoa, seja do singular, seja do plural, demonstra que essa fala não é do entrevistador, e sim do entrevistado. O entrevistador está apenas recontando o que ele ouviu no relato. Então eu trouxe a mesma história contada nas três opções que foram dadas para vocês compreenderem melhor como seriam as opções de escrita do relato ouvido a partir das memórias dos moradores. Vamos à nossa oficina 3 do concurso Olimpíada de Língua Portuguesa, Memórias Literárias. Vamos ler um fragmento do livro Nas Ruas do Brás, de Drauzio Varela. A leitura será de um texto de memórias. Antes de lermos o texto, vamos conhecer um pouco o autor com algumas informações a respeito dele, lendo o quadro sobre Drauzio Varela. Drauzio Varela é um médico e escritor brasileiro, neto de um imigrante espanhol. Ele é bastante conhecido pelo seu trabalho, no rádio e na televisão, para esclarecer a população sobre prevenção à AIDS, ao câncer, combate ao tabagismo, primeiros socorros, atendimento à população carcerária e outras áreas da saúde humana. Dentre os vários livros que publicou, destinou um deles ao público infantil, para contar episódios de sua infância nas ruas do Brás, um bairro paulista, assim como para relembrar as memórias de familiares mais velhos. Conheça mais sobre Drauzio Varela acessando o site drauziovarela.uol.com.br. Memórias literárias. Trecho de Nas Ruas do Brás. O pai do meu pai era pastor de ovelhas numa aldeia bem pequena, nas montanhas da Galícia, ao norte da Espanha. Antes de o dia clarear, ele abria o estábulo e saía com as ovelhas para o campo. Junto, seu amigo inseparável, um cachorrinho ensinado. Numa noite de neve na aldeia, depois que os irmãos menores dormiram, meu avô sentou ao lado da mãe, na luz quente do fogão a lenha. Mãe, eu quero ir para o Brasil. Quero ser um homem de respeito, trabalhar e mandar dinheiro para a senhora criar os irmãos. Ela fez o que pôde para convencê-lo a ficar. Pediu que esperasse um pouco mais. Era ainda um menino, mas ele estava determinado. Não vou pastorear ovelhas até morrer, como fez o pai. Mais tarde, como em outras noites de frio, a mãe foi pôr uma garrafa de água quente entre as cobertas para esquentar a cama dele. 12 anos, meu filho, quase um homem. Você tem razão. A Espanha pouco pode nos dar. Vá para o Brasil, terra nova, cheia de oportunidades. E trabalhe duro, siga o exemplo do seu pai. Meu avô viu os olhos de sua mãe brilharem como um líquido. Desde a morte do marido, era a primeira vez que chorava diante de um filho. Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás, São Paulo, 2000. Como deu para perceber no texto, o Brás é um bairro da cidade de São Paulo e abrigou muitos imigrantes, espanhóis, italianos, entre outras nacionalidades, que vieram tentar a vida aqui no Brasil. Foi nesse bairro bem popular que nosso autor cresceu e viveu as aventuras que registrou nesse livro destinado às crianças. Entre suas próprias lembranças, ele conta também as histórias de juventude de seu avô. Nesse trecho do livro, ele reconstitui a conversa do avô com a mãe, quando tinha 12 anos, no momento em que ele decide deixar seu país e vir para o Brasil. Atividade. Questão 1. O que você imaginou e sentiu enquanto ouvia o texto? Então você vai contar
as suas imaginações e sensações ao ouvir esse relato. Questão 2. Alguma parte chamou mais a atenção? Qual? Por quê? Questão 3. O que o autor conta nesse trecho? Um fato que viveu, uma situação, suas lembranças pessoais ou as de outra pessoa. Questão 4. Releia o texto e desenhe, no computador ou no papel, uma cena que tenha lhe chamado a atenção. Se optar pela realização da atividade no computador, você pode utilizar não somente programas como o Paint, disponível em computador com sistema operacional Windows, mas também ferramentas online de criação e compartilhamento de desenhos, como o Sketchfab. Para finalizar, vamos relembrar as etapas que foram feitas e que serão feitas a seguir da Olimpíada de Língua Portuguesa, a partir das oficinas trabalhadas em cada aula. Sempre é bom relembrar que a escrita é vista aqui como um processo feito em etapas. E essas etapas precisam ser seguidas com atenção e com determinação para que todos consigam o objetivo final, que é melhorar a sua escrita. Para conseguirmos tal objetivo, dentre outros objetivos, vamos retomar o nosso plano de trabalho. Primeira etapa, ler e analisar textos de memórias literárias. Em seguida, identificar e aprender a usar marcas linguísticas próprias do gênero memórias literárias. Preparar e fazer as entrevistas. Até aqui a gente já vem trabalhando nessa oficina atual e nas outras 2 oficinas anteriores. Em seguida, selecionar e organizar as informações coletadas, produzir um texto coletivo que servirá como ensaio para a produção final, produzir o texto individual, aprimorar o texto, preparar os textos que farão parte do livro, organizado pelos alunos e alunas, e, para finalizar, elaborar as ilustrações, a capa e a contracapa deste livro. Então, nas próximas oficinas, vocês vão trabalhar essas habilidades. Sigamos juntos e determinados, pois assim venceremos o concurso, aprimorando a nossa escrita. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.